passado, quando começou o Covid, mais ou menos, coincidência ou não, já estava a voltar ao convívio com os meus colegas, estava exatamente com o mesmo amigo só, naquela altura, porque os outros não apareceram, por algum motivo, e estávamos a falar desta vez do pai dele, do pai mesmo do meu colega, que tinha tido um aneurisma e que pronto, só descobriu porque o olho começou a fechar, pronto, a história dele, e desmaia outra vez. E se eu neste momento também tenho um aneurisma e não dou conta dele, e também de um momento para o outro, aquele medo de morrer a qualquer instante era um ataque de pânico e eu desmaiava. E eu fiquei logo a pensar mil e uma coisa, eu devo estar doente porque não é normal e tal. Fui logo a correr para médicos, fiz montes de exames, fui à médica da família, fiz tudo e estava tudo bem. E ela, não tens nada, a nível físico está bem. E ela aconselhou-me a consultar um psicólogo. Tinha acabado de chegar da escola, fui para o meu quarto, eram 7 da tarde, super relaxada, não tinha nada para fazer, fui ver uma série, deitei-me na cama. Comecei-me a sentir super mal, o meu coração começou a acelerar imenso, não conseguia controlá-lo, depois comecei a suar muito as mãos, sentia muito calor, muito frio, depois comecei a ver tudo preto, eu pensei mesmo, vou morrer, eu não sabia o que é que se passava, o meu corpo estava a ficar completamente alterado, eu não conseguia controlar. O que eu consegui fazer foi ligar ao meu pai e à minha mãe e disse, olha, não me sinto bem, por favor, venham cá, não me sinto bem, não sei o que é que se passa. E nesse dia não consegui, eu sinto que fui dormir, cheguei de noite, fui dormir e ainda não estava bem, porque eu não sabia como controlar, não sabia o que era, não sabia o que se passava. O meu pai esteve lá comigo, deu-me um copo com água, fomos dar uma volta à praia para também sair um bocadinho de casa e espairecer, mas eu não sabia o que era ao certo, então eu sinto que fui dormir ainda com aquela sensação de que algo se passava e que eu ia morrer a qualquer momento, eu senti mesmo que ia morrer. Era aí umas duas e pouco, 3 da manhã, acordei no meio da noite assim, quase nem conseguia respirar. Tive que sair, levantei-me da cama, fui para a varanda para apanhar ar fresco e estar ali um bocado para conseguir chegar a voltar ao normal, né? Pronto. Eu lembro-me que tudo começou mais ou menos aos 12 anos. Lembro-me de ter tido uma crise de raiva em casa e foi a partir daí que eu comecei pela primeira vez e fui pela primeira vez a um psicólogo. Na altura não tinha bem noção do porquê daquilo, até nem dei valor ao que realmente aconteceu e andei no psicólogo durante mais ou menos um ano e depois deixei, porque para mim estava tudo bem e eu nem precisava de estar lá. E depois, mais ou menos um ano depois, 13, quase 14 anos, foi quando tudo começou. Numa noite eu não estava em casa, tinha dormido fora de casa e senti-me muito mal. Comecei com muitas dores de barriga e tremia muito. Eu não sabia o que era, mas como eu já tinha visto o meu irmão, eu mais ou menos calculei que talvez fosse um ataque de ansiedade e então não consegui controlar e tive momentos muito difíceis naquela noite. A Kátia antes era uma Kátia que estava isolada, era uma Kátia que não fazia nada daquilo que gostava de fazer porque estava sempre com medo de se sentir mal por causa de vir um ataque de pânico ou por causa de sentir ansiedade. Era uma Kátia que estava constantemente angustiada porque achava sempre que eu não ia sair dali, ia ficar ali, que agora a minha vida ia ser sempre assim, naquele pânico, naquela ansiedade. Mas também na altura não se falava muito sobre isso e eu não entendia mesmo o conceito de ansiedade, nem conseguia reconhecer, ok, isto realmente é ansiedade e eu se calhar preciso de ajuda. A mudança para a faculdade foi a gota d'água, não aguentei mesmo a pressão, comecei a sentir que era demasiada informação, demasiada mudança, senti que não tinha apoio de lado nenhum, porque não é como no secundário, em que se quiseres tirar uma dúvida tiras, é diferente. Senti-me a afogar mesmo, em uma pressão mesmo enorme, comecei a ter cada vez mais ataques de pânico, até que tive que congelar a matrícula porque não conseguia sair de casa, sequer para ir para a faculdade. Eu confesso que tinha um bocado aquele complexo. Eu vou para um psicólogo, mas eu sempre fui, nunca tive grandes problemas, nem familiares, nem nada. Mas pronto, mas fui, porque achei aquilo muito estranho. E nesse tempo, a seguir ao desmaio, andava sempre cansado, tinha medo de voltar àquele sítio, porque só me lembrava daquilo, começava a ter as orientações e tudo. E pronto, na minha cabeça, sim, estava outra vez totalmente doente.
Entretanto comecei na psicóloga e ela disse que era tudo ansiedade, que era tudo psicológico, e as coisas foram acalmando, nunca ficaram totalmente bem, mas foram melhorando. Tinha muitas outras coisas, ansiedade, andava muitas vezes nervoso, às vezes a dormir também tinha insónias e acordava à meia da noite a tremer, autenticamente. E eu tinha adormecido e a minha vida estava tranquila, aparentemente estava, não se passava nada, só que tudo mexia comigo e eu ficava não controlava. Ir àquele sítio, às vezes inventava desculpas, olha, hoje não vou, não queria dizer, mas sim, mas evitava. Nunca me fui de isolar muito, do tipo, começar a ficar por casa, não saía sempre, mas tentava ir sempre por caminhos para tentar contornar, ficar ali assim exposto. E então comecei a pesquisar, só claro, quando se mete uma coisa dessas na internet, aparece de facto, por muitas páginas que eu vá, algumas apareciam efetivamente cancro e assim, eu ficava, se calhar tenho, pronto. Pesquisava os meus tremores e assim, e às vezes tinha sensações na cabeça, tudo psicológico, que eu pensava que tinha uma comoção na cabeça e que tinha algo, quando não tinha, mas para mim tinha. Eu, antes de cá vir, eu raramente tinha alguma paz. Andava sempre ansioso. O meu humor, comparado com agora, não era muito bom. Andava sempre de mau humor. Às vezes passava-me, irritava-me. O João tomou muita medicação. Ele tinha 5 comprimidos por dia. Ele andava a dormir em pé e ele um dia atirou com fora, desesperado, porque acho que sentia-se mal com ele, disse que não tomava mais. Eu até concordei, disse, olha, ainda bem, é menos 1, já são só 4. Né? Pois foi, diminuiu. Aliás, tem sido ele que tem diminuído a medicação. Ele, na última consulta que foi à psiquiatra, ele disse que tinha deixado de tomar, portanto, o da noite. E ela disse, então como é que te sentes? Sinto-me muito melhor, porque eu sentia-me mal com aquele medicamento. O João, primeiro, isolava-se e chorava. E eu comecei-me a perceber que havia qualquer coisa de errado. Ele no início não queria admitir que estava doente, ainda me via um bocadinho aflita para conseguir levar ao médico, mas entretanto ele um dia na escola sentiu-se muito mal, veio para casa e começou-me a dizer que queria ir para o médico porque se estava a sentir a morrer, que estava-se a sentir muito mal, que tinha uma dor no peito, que estava muito enervado, e eu respondi-lhe que é que ele ia fazer para o médico, portanto, para a urgência, que provavelmente não lhe iam fazer nada. Ele ficou tão irritado só de lhe dizer que não podia ir para o hospital, que deu-lhe uma crise, começou-me a partir tudo, muito irritado, porque estava em sofrimento, depois eu vinha a saber, e ele estava a fazer aquilo derivado àquilo que estava a sentir. Quando eu andava na escola, tive uma psicóloga que também pouco ajudou. Não quero dizer que tinha sido mau, mas não... Até eles nem me davam outras alternativas. O que eles diziam é que eu tinha de ir à escola, e ir à escola, de momento, não me curava, Teve alturas que chegava à porta da escola, dava meia volta, vinha para casa, não conseguia entrar na escola. Tinha de que a minha diretora de turma a ligar-me, a dizer que o João não tinha ido à escola. Tinha que lhe dizer, olha, ele teve outro ataque de pânico, veio para casa, mas isto não pode ser. Eu, para vir à rua buscar qualquer coisa, eu vinha aflita, eu tremia todo o caminho, transpirava, não sabia o que havia de fazer. Os ataques de pânico então punham-me completamente doida, eu parece que morria. A ansiedade junta, medo e tudo, eu parece que ia morrer. Vivia aquele pânico, aquela ansiedade, uma coisa, parece que o meu coração a bater muito forte, uma coisa aflitiva. Eu às vezes ia ao Hospital São João e cheguei a chamar o INEM e tudo, porque eu sentia aquele mal-estar no coração, o coração a bater muito forte, eu parece que ele vinha, batia-me aqui,
eu sentia uma aflição de morte mesmo. Eu deixei de comer, eu não tinha apetite de comer e eu perdi 12 quilos. Tive uma vida sempre muito dura, muito difícil. Tive a morte do meu pai também muito brusca, também foi de repente. Depois faleceu-me um irmão meu também com um cancro nos intestinos. E eu vim para aqui, costuma-se dizer, eu vim para aqui de rastos. Eu já tinha tomado antidepressivos, já estava farta de tomar antidepressivos de um e de outros, não me dava com nenhum. Não dormia, não tinha sossego, não tinha nada. Eu, quando era saudável, eu ia para a rua, eu saía, eu ia à baixa, eu ia fazer compras, não tinha problemas nenhum de ficar sozinha em casa, não tinha problemas de nada. E agora, ultimamente, não. Eu fechava-me, não falava, até mesmo se fosse a algum sítio, eu metia-me num canto, raramente eu falava, se me perguntavam alguma coisa, senão eu não falava. Sobretudo o medo de falhar, depois como tinha que tomar os medicamentos, vinham dor de cabeça, vinham náuseas, vinham enjoos, tudo, tonturas, e isso é complicado de lidar, porque depois nem me ajuda na universidade, nem na vida social, e insuportável isso. Recordo-me de, por exemplo, estava de férias, e já tomava os medicamentos, estava de férias e do nada, durante a noite, comecei o corpo completamente descontrolado, eu sem conseguir controlar os meus movimentos, sem conseguir controlar a minha respiração e era basicamente, pensei que ia morrer, sinceramente, pensei que estava a ter um ataque bem pior. Eu entrei na universidade sendo melhor e depois passei a ser um aluno mediano baixo. Isso, claro que afeta sempre qualquer um. Uma pessoa entra, ganha assim um prémio, o único a ganhar o prémio, e depois não corresponde. E pessoas que entraram comigo ao mesmo nível a serem os melhores. Isso custa, claro. Tudo que tivesse pessoas eu não ia. Não podia estar ao pé de pessoas, porque só o barulho, as luzes dos sítios públicos que estão muito iluminados, isso fazia-me imensa confusão aos olhos e à cabeça e fazia-me ficar muito nervosa. Pessoas, então, era horrível. Nunca queria estar ao pé de pessoas, sempre sozinha. Se saía a algum sítio era para ir para uma praia onde não houvesse ninguém. Pessoas, nunca, nem pensar. O meu psiquiatra disse que tem que combater isso, portanto tem que sair, porque se vai ficar em casa as coisas são muito piores. E ele disse, olha, experimente ir a um supermercado, não mora cá pouca gente. E foi o que eu fiz. Fui a um supermercado, estava fresquinho, era verão, não estava calor nem nada, eu estava-me a sentir bem. Quando chego à caixa para pagar, uma fila enorme. Eu começo a olhar para a fila e a pensar, meu Deus, eu não vou conseguir estar ali. Não vou conseguir, eu vou largar tudo e vou-me embora. Mas não, sim, mas eu vou ser forte e vou para a fila. Começo a suar, a desfalecer, meti o carrinho para o lado e fui-me embora. Pronto. E depois fui-me sentar no primeiro sítio que encontrei, muito aflita, com o coração a bater imenso, a sentir-me a desmaiar. E pronto, e depois tive que ficar ali um grande bocado. Quando já consegui me levantar do banco onde estava, fui pedir uma água com açúcar. E pronto, e foi a primeira vez que eu tive contacto com um ataque de pânico mesmo. O medo que a gente tem é de se sentir mal e depois estar sozinha. E a gente, se eu me vou sentir mal, está sempre na nossa cabeça. Eu estava sentada no sofá, em casa, na sala. Eu estava com um telemóvel que um ex-namorado meu me tinha emprestado naquela altura. Uma discussão fez com que eu fizesse assim, pá, o telemóvel. Quase que parti o telemóvel e de repente levantei-me, falta de ar. E eu reparei, eu gosto muito de estar atento aos meus sinais, primeiro ponto. E alguma coisa que eu ainda assim não consiga controlar, há outra coisa que eu controlo, que é o meu estar, não é? O meu estar físico, psicológico, emocional, pronto. E foi a partir daí.
Era horrível chegar ao pé dos clientes, ter um cliente a perguntar: hoje é o seu primeiro dia de trabalho, enquanto que eu gosto de estar à vontade, e eu disse: não, não é o primeiro dia de trabalho. E eu chegava muitas das vezes no final do meu turno a chorar, a dizer que eu quero ser como as outras pessoas, que eu não tenho que tremer, quero fazer o meu trabalho, tenho o dever de fazer o meu trabalho porque pagam-me para isso. E não estava correto. Tentei sempre dar volta à situação. Nunca faltei, mas também disfarcei as tremuras. Pronto, não conseguia escrever, tinha medo de ir ao banco, com medo que o senhor do outro lado me desse um papel. Antes de ele me dar o papel, eu já pensava: eu vou tremer, vou passar vergonha. Eu tinha medo de tudo. Na altura não conduzia, e ainda bem que não conduzia, só conduzi quando realmente fiquei tratada. Havia aqueles momentos em que me pudesse dar um ataque, eu nunca sabia onde é que era. Podia ser no supermercado, podia ser num parque, podia ser na rua, podia ser num bar, num café, em casa, qualquer coisa. Mas a maior parte das vezes dava em casa, isto porque eu estava mais em casa. Também, tirando o local de trabalho, pronto. O local de trabalho dava-me para mexer e pensar em muita outra coisa que eu não... Quando estava mais sozinha, pensava em coisas que não devia, e aí já me sentia mal. Sentia-me mal, sentia-me injustiçada, o porquê de acontecer, não é? Eu sentia mais era o coração, sentia que ele não estava a funcionar corretamente. Então, inicialmente, eu tive em cardiologistas, andei a fazer imensos exames e não detectavam nada que fosse preocupante. Tinha uma arritmia, pronto, mas isso o médico dizia que não era derivado de um problema de saúde, seria talvez mais o foro psicológico. Tanto que foi o cardiologista que na altura me chamou a atenção e disse: olha, atenção, isto não é nada de grave físico, não tens que te preocupar, mas se calhar tens que começar a pensar que pode vir mais do psicológico. E depois começou a fazer sentido, que eu sou desde sempre uma pessoa muito nervosa, muito estressada, então até fazia sentido. Depois estava numa altura da minha vida em que estava a entrar no secundário, precisava decidir tudo o que queria fazer em 3 meses, depois tinha os exames nacionais e eu para testes e exames estresso muito. Então estava numa fase da minha vida que andava sempre a 1000, mas eu não sentia. Só depois, quando comecei a sentir estes sintomas, é que comecei a perceber que, calma, algo não está bem. A partir do momento em que eu tive o primeiro episódio a sério, os outros, eu ganho aquele medo e os outros começam a aparecer mais frequentemente e com mais intensidade, porque depois foi sempre a subir em termos de frequência e intensidade. Eu cheguei a uma altura que tinha 4 ataques de pânico por dia, eu não conseguia, não me aguentava. Tive um período complicado e creio que, aliás, eu sabia que fiquei um bocado traumatizada, mas achei que não, eu sou forte, eu consigo, pelo amor de Deus. Filipa, tu conseguiste tudo até agora. Ou seja, eu fazia-me sempre muito de forte e de forte muitas vezes tinha pouco, mas queria mostrar uma coisa e no fundo, quando estava sozinha, pronto, perdia-me um bocadinho nestes sentimentos. Eu já tinha sentido que precisava de ajuda há anos, digamos. Só que achava sempre que ia conseguir resolver tudo sozinha e pensei, se calhar não preciso assim tanto, e depois também a vida vai acontecendo e com a faculdade e tudo mais, eu achava, não, talvez próximo mês ou outro próximo ano, e sinto que deixei isto arrastar demais e depois, em vez de ser um problema pequenino, passou a ser um problema muito maior e muito mais complicado de resolver, mas já há anos que eu sinto que, ok, eu não estou bem e eu precisava de alguém para me ajudar. Eu não me sentia bem, já há muito tempo que eu não sentia que era a pessoa feliz que sempre fui, sentia que, neste caso, sentia que a minha ansiedade controlava muito os meus dias e eu acabei por me aperceber que isso não era normal e que eu devia me sentir sempre, ou sempre não, mas muito mais vezes feliz. E havia muitas quebras, e então eu percebia que as coisas não deviam ser assim. Eu sentia mesmo que estava a evitar o problema. Eu sabia que aquilo estava a ser complicado para mim, mas não queria passar essa ideia para os meus pais, para a minha família, para os meus amigos. Aliás, não queria contar a ninguém.
e só a minha família e os meus amigos mais próximos é que sabiam. Queria fazer-me forte e acabei por me desgastar muito psicologicamente, porque não queria assumir que também tinha fragilidades e que também estava mal. E pronto, foi a partir daí que eu senti que, ok, isto é grave para mim, e o facto de eu não querer mostrar aos outros que está-me a magoar foi muito complicado. Os meus pais, entretanto, descobriram, não porque eu lhes contei, porque eu não tive essa coragem e não queria dar esta parte fraca, que foi sempre o meu problema, de não querer mostrar que estava com algum problema e tudo mais. E, mas está tudo bem. E os meus pais, pronto, entraram um bocadinho, muito em pânico. Como é que tu não contas e tudo mais? Mas lá está, era mais neste sentido de não, eu sou forte, eu consigo. E pronto, eles passaram um momento complicado comigo, porque eu achava que conseguia tudo e tentei varrer para baixo do tapete. Ou seja, se eu não falar sobre isto, não existe. Mas existia e pronto, depois tivemos de lidar com isso todos juntos. Era um sentimento de incapacidade, eu sentia que eu não conseguia ser eu própria e eu não conseguia sentir-me feliz e não conseguia fazer coisas que toda a gente da minha idade fazia ou que qualquer pessoa se sentia feliz a fazer. Eu achava que aquilo para mim não dava porque eu não me sentia bem comigo própria e isso sem dúvida que tirou-me imensa qualidade de vida e foi complicado lidar, e como eu não procurei logo ajuda, foi crescendo até que eu já não me sentia bem de maneira nenhuma. Eu achava que pronto, eu vou ficar assim, eu vou ser sempre assim, e eu vou ter ataques de ansiedade em qualquer lado, e a pessoa que eu era até aos 18 anos se calhar já não existe mais. Tu és tão alegre, tu és tão extrovertida, tu chegas e animas, e eu não queria deixar de ser essa pessoa, apesar de muitas vezes estar com problemas, não queria deixar de ser a pessoa que está sempre alegre e que está sempre tudo bem. E pronto, e depois quando estava sozinha acabava por sofrer um bocadinho mais, porque não é, toda a gente tem problemas e falar sobre eles, sem dúvida, que ajuda mesmo muito. Falo por mim, mas acredito que muita gente que sofre de ansiedade pensa o mesmo, que é, para evitarmos que isto nos possa acontecer fora de casa, ficamos em casa o máximo que conseguirmos, a prever o pior cenário possível, e perdemos muita vida social e muita interação à custa disso, sem dúvida. É um medo constante, é um receio, é um acordar todos os dias e pensar o quão desafiante é viver dependente de alguém. O simples atravessar de estrada para ir ao café, porque eu morava num sítio em que tinha um café à porta, eu não conseguia atravessar a estrada. Eu assim que saía da porta eu tinha necessidade de voltar para trás. Portanto, nessa altura eu senti que necessitava de ajuda. Não era capaz de lutar sozinha. Não me sentia bem no trabalho, sentia-me muito cansada. Qualquer coisa a cabeça ficava, muito... Era horrível. Até que fui ao médico. Então o médico aconselhou-me, não a médica de família, um médico particular, aconselhou-me a ir a um psiquiatra. Eu, além de chefe de cozinha, o negócio é nosso, não é? E isso tudo também são muitas... E a gente vai, um dia engole uma coisa, outra, até que chega a um ponto, não é? E o saco enche, como se costuma dizer, não é? Mas da primeira vez foi muito complicado, porque eu às vezes até pensava, se morresse hoje, acho que, quer dizer, nem pensava nos filhos que tinha ainda andavam a estudar, não é? Não pensava isso, porque estava mesmo desanimada e de tudo. Eu sempre tive muito apoio da minha família, dos amigos, do meu namorado, mas senti-me muitas das vezes incompreendida, porque as pessoas às vezes, eu sei que não é por mal, mas não sabem nada do que é que nos devem dizer, porque dizerem, isso passa, não fiques assim, não penses nisso. É que nós não estamos propriamente a pensar em nada, aquilo simplesmente começa e não significa que se esteja a pensar em alguma coisa.
Os próprios pais me diziam isso muitas vezes, que não entendiam porque era suposto ser a melhor altura da minha vida e eu queria tanto aquilo e consegui, e depois para eles viam um bocado como, ok, ela está a desistir porque agora que finalmente conseguiu aquilo que tanto queria. Eu estava a sofrer e as pessoas não compreendiam o meu sofrimento e eu também não o conseguia explicar. Foi um processo mesmo muito grande de adaptação. Ouvi muitas vezes as pessoas a dizer, até familiares, que só têm este tipo de problemas quem tem tempo, quem não tem mais nada que fazer à vida e só preocupa-se com qualquer coisa, assim, coisas mínimas. Isso é tudo fantochada, que isso nem existe. E foi sempre também coisas que... Foi isso que até me fez duvidar de mim própria, a certa altura. E eu começava a pensar para mim, mas será que eu é que estou a ser uma exagerada? Será que isto é tudo mesmo filme da minha cabeça? Eu devia ter vergonha de estar a sentir isto, porque há pessoas que devem ter problemas maiores do que eu, e eu estou aqui eu tenho tudo, eu tenho comida, tenho uma família comigo, porque é que estás a sentir isso? E comecei a sentir-me assim, isso também me deitou muito abaixo. Os ataques de pânico, não sendo uma coisa que se vê fisicamente, muitas das pessoas não conseguem perceber o que nós sentimos. E ainda, se calhar ainda gozam, porque eu tive amigos, por exemplo, que tu precisas é de noitadas, tu precisas é de... Porque não sabem o que é que no fundo uma pessoa está a passar. Acabamos sempre por ouvir de colegas de trabalho, ou mesmo às vezes sem querer, do género que a ansiedade é da idade, que depois passa, ou que é da cabeça, que olha, és tu que não estás bem, respira fundo, vai lá fora, apanhar ar, e isso acaba por ser, não ajuda mesmo nada. Aliás, só nos vai pôr a pensar, tipo, do género, eu cheguei mesmo a pensar que eu não estava de linha, que eu não estava bem, porque depois chegou ao ponto, eu já não tinha autoconfiança, então chegar ao ponto de eu duvidar de mim própria, ser do género, espera, será que sou mesmo eu que não estou bem? Será que tenho mesmo que ser internado? E eu, quando entrei na clínica, já vinha com as esperanças, não tinha mesmo esperança nenhuma do que é que vinha por aí, não é? Porque com todos os relatórios que me diziam, toda a longa lista de medicação, eu já nem conseguia pensar por mim própria também, com aqueles comprimidos todos, mas sim, era basicamente por aí. Eu já sabia logo que a médica de família, a única coisa que poderia fazer era receitar a medicação, que era o que eu não queria de todo. Portanto, isso foi uma primeira fase. Depois, antes da clínica da mente, eu ainda fiz acupuntura, que devo dizer, não ajudou nem piorou. Basicamente, não fez propriamente nada. Ajudou o corpo a relaxar um bocadinho, mas é assim, por muito que o corpo relaxasse, os pensamentos continuavam exatamente na mesma. Eu já estava mesmo no auge da minha doença. E foi aí que o doutor, o psiquiatra, me receitou a tal medicação. Sim. No início eu não fiz muito caso, tomei porque pensei que fosse a verdade, não é? Mas quando eu comecei a tremer, comecei a dar mais valor. Isto não está correto, não é normal, não é assim. Se a medicação tem que fazer bem, não tem que fazer mal. Eu tomava Diplexil e Abilify. O Diplexil fazia-me tremer. Eu só comecei a tremer passado 1 ano e 7 meses e decidi dar essa mudança na vida. E o Abilify, outra consequência mais grave que eu, mesmo assim, eu própria sozinha tentei impedir, mas sentia-me mal, horrivelmente mal. Senti-me lá no fundo do poço. Eu sentia-me mais apagada, não me sentia tão ativa. Eu, como sou uma pessoa que gosto de contar anedotas, gosto de contar piadas, há momentos para tudo, é certo, eu sentia-me muito parada, eu não conseguia ter uma conversa cordial com uma pessoa. Agora, com o retirar da medicação, é que eu fiquei... Já estou a recuperar um bocadinho mais a fala, já estou a recuperar mais as ideias. Já. Falamos com uma amiga do meu pai e ela conhecia um psicólogo. E pronto, eu decidi tentar, não conhecia mais ninguém, tínhamos boas referências e eu disse que sim, que queria e comecei a ser seguida por ele. Entretanto, eu tive 4 meses, mais ou menos, a ser seguida pelo psicólogo e não sentia melhorias. Então deixei de ir e os ataques de pânico estavam muito regulares, estavam sempre muito constantes, eram uns 4 a 5 por dia. E eu disse aos meus pais, eu preciso de alguém, mas eu neste momento eu não consigo, o psicólogo não me está a fazer nada e eu preciso de alguém que me consiga ajudar. O próximo passo foi psiquiatra. Eu não queria.
Na altura eu era contra, os meus pais também não queriam, mas efetivamente chegamos àquela altura em que nós estávamos mesmo contra a parede, não tínhamos mais saída, então pronto, vamos para um psiquiatra que também nos foi recomendado, mas eu posso dizer que detestei. Na altura eu estava a tomar 15 pastilhas por dia. Eu estava em aulas de condução e não conseguia ter capacidade para estar ao volante. Eu não conseguia fazer o meu dia se estivesse medicada, porque efetivamente eram 15 pastilhas por dia. Eram ansiolíticos, antidepressivos, era uma cambada de coisas que me deixavam completamente inativa. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada. Sob o efeito da medicação eu não era eu não estava a conseguir aguentar e os meus pais efetivamente também viram que o psiquiatra até poderia resultar, mas se fosse bem feito, se a medicação fosse bem administrada, se fosse tudo muito regulado, e na altura eu não achei que tenha sido, eu tinha consultas todas as semanas, falava com o médico e ele só me aumentava a medicação ou as doses, ou seja, ele não queria ouvir mesmo o que se passava, simplesmente ouvia que não estava a funcionar e medicava-me mais, não conseguia perceber que não estava a funcionar porque eu não estava a conseguir aguentar tanta medicação. E eu cheguei um dia que disse, eu não tomo mais nada. E pus os medicamentos todos ao lixo e não tomei mais nada. E os meus pais não acharam piada, porque o desmame tem que ser feito com calma, não pode ser feito assim, ainda por cima 15 pastilhas, não pode ser feito assim de repente, mas eu estava mesmo desesperada, eu não conseguia mais estar a tomar tanta medicação e nem conseguir ser eu, nem conseguir fazer as coisas básicas da vida. Então tive mesmo que deixar. Eu antes de vir aqui tinha ido ao médico, né, de família, e ele queria me dar medicamentos e eu disse logo não, eu não quero nada disso, eu não quero tomar nada disso, não quero. Eu sei que não é isso, não é isso que me vai ajudar, preciso de outra coisa. Para mim não havia futuro, eu ia ficar assim para sempre e nunca ia conseguir fazer nada. Por isso é que eu disse no início que entrar para a universidade era uma grande conquista para mim, porque para mim pensar em ir para a universidade era impossível. Ou tinha que ser perto de casa, tinha que vir para casa todos os dias e não passava de ir à universidade e vir para casa, ou então não podia ir. Quando isto começou a abrir outra vez tudo, no verão, quando a minha mãe disse, não sei, vamos tentar, vamos para a clínica da mente, achas que é uma boa ideia, queres ir? E eu, claro que queria, o que eu queria era ficar bem e disse que fazia tudo o que pudesse e que queria muito. E então a minha mãe, viemos aqui a uma consulta, e eu fiquei a adorar e estava super otimista para começar o tratamento e que ia correr bem. E foi a primeira vez que eu abertamente falei de tudo, coisas que nem a minha mãe ainda hoje lhe passa pela cabeça, que eu contei tudo. E além de não ser nenhum tratamento, naquele momento ainda não está iniciado, senti-me tão livre e senti que era ali mesmo, que tinha deixado quase a minha história com as pessoas certas. E naquele dia eu estava super contente, nem cabe imaginar a minha alegria naquele dia. Eu senti mesmo que podia tudo correr bem. Para mim era um desafio qualquer tipo de medicação que eu tomasse, que tivesse que tomar, e depois porque eu sabia que era uma luta que eu ia ter que fazer por mim. O medicamento na minha cabeça ia simplesmente camuflar uma coisa que eu iria ter que aprender a dar a volta por mim mesma. O medicamento, enquanto estivesse a fazer o tratamento, eu iria, de certeza, conseguir ultrapassar tudo isto, mas quando começasse a deixar o medicamento, eu teria portanto, ter bases por mim própria para ultrapassar os ataques de ansiedade. Então eu prefiro muito mais as coisas naturais do que os químicos. Só me apetecia chorar, ia para o quarto e pronto, e chorava. E então, depois tomava a medicação, dormia pronto, muitas horas, não é? Acordava, comia, depois tornava a tomar outra medicação, tornava a dormir, quer dizer, passava muito tempo a dormir. A medicação, com certeza, também era para eu estar a dormir e não pensar não é? Mas isso depois também acaba por não ser solução, não é? Porque depois os problemas, aquilo que a gente sente, não é? A medicação alivia-nos, mas depois aquilo continua lá, enquanto a gente não resolver, não é? E uma coisa é a gente resolver, pronto, varreu, agora sabemos que quando tem pó devo fazer assim ou assado, não é? E a coisa vai, não é? De outra forma, continuava na mesma. Depois da acupuntura, muito antes até da sessão da acupuntura acabar, terminarem as sessões,
Eu comecei a pensar que realmente tinha que ser aqui, pesquisei, vi os vídeos dos testemunhos e achei que aqui seria a solução, e de facto foi. Eu demorei muito tempo a admitir que precisava de ajuda. Nem é admitir, porque eu no fundo sabia, mas eu tinha medo, não queria, sentia, porque eu sabia, não é? Eu sabia que para conseguir ficar melhor, eu tinha mesmo escavar as minhas feridas e eu sentia que não estava preparada para isso. Eu simplesmente não queria sofrer mais, eu já estava em sofrimento e sentia que fazer qualquer tipo de terapia só ia fazer com que eu sofresse mais. Eu não acreditava que funcionasse, mas eu já estava por tudo, porque eu já tinha tentado os outros tipos de terapia e não tinham funcionado para mim. Eu estava completamente, não tinha esperança, não tinha onde me agarrar e por isso é que acabei por vir aqui. No ano passado eu, já recorri à psicóloga, pronto, eu pensei, ok, ela é impecável, não tenho que dizer dela, mas queria algo diferente para ser de vez, para não andar sempre com este receiozinho atrás de que a qualquer momento ia voltar. Pronto. E então resolvi pesquisar e vim aqui. E eu pensei mesmo que era um caso único de estudo, que tinha alguma coisa, mas não. Ela disse logo, olha, isto é ansiedade, Zé, eu garanto que não tens nada de mal, porque não é pelas tuas análises, todos os sintomas que tu tens é tudo da tua cabeça, a sério. Pronto, ela fez-me ganhar confiança e de facto fui acreditando nela. Eu, quando vi o Dr. Pedro na televisão, achei logo que ia dar resultado. Achei porque, pronto, eu nunca tinha ouvido falar de exatamente o que eu sentia, assim, daquela maneira como ele falou. Porque ele falou de tudo o que eu sentia, eu acho que não ficou nada de fora. E eu pensei, se esta pessoa está a falar de tudo aquilo que eu sinto, eles vão conseguir resolver tudo, para eu não voltar a cair outra vez nestas depressões que me seguem há tantos anos, não é? Eu já fui um psicólogo, já fui um psiquiatra. O que é que há mais nesta área que eu não conheço que me possa vir a ajudar? E na altura eu não sabia o que fazer e comecei a ver primeiro nas autoestradas uma placa da Clínica da Mente. Nós estivemos a estudar e tudo mais e um dia eu não estava a aguentar mais e eu disse, olha, vou ligar. E também não perco nada em ligar e saber e tentar. E fiz isso, liguei para lá e marquei a avaliação, a primeira avaliação. Fui assistente social por 20 e poucos anos, né? Foi o meu trabalho, foi a minha carreira toda, foi ser isso. E na minha cabeça é difícil tentar, como é que eu ajudei tanta gente e agora eu estou a passar por isto, né? Porque eu pensava que conseguia fazer tudo sozinho. Por causa da minha experiência e do que eu tinha feito a minha vida inteira profissionalmente, eu pensava, eu consigo, até que chegou um ponto que não conseguia mais, né? E foi preciso ir à procura de ajuda. Eu acho que é importante, tanto para mim como para as outras pessoas, perceberem que não é, como é que se diz, não é uma coisa para a pessoa ter vergonha. Acontece, né? E se a gente precisa de ajuda, seja quem for, tem que pedir ajuda. Eu acho que é isso. Por isso é que foi extremamente difícil eu pedir ajuda. Porque eu nunca pensava que ia precisar de ajuda de ninguém, né? Eu lembro da primeira vez que entrei aqui, tipo, acho que nunca mais cá venho, né? Até que chegou um certo tempo que chegou, não. Tenho que ter alguém, uma colega profissional, alguém que saiba, preciso de uma pessoa que me diga o que é que se passa comigo. O capítulo do meu livro estava na altura de mudar, né? Eu tinha que mudar e eu não estava pronto para mudar. Pensava, eu vou ser esta pessoa, isto é quem eu sou com 45 anos, é isto que eu vou ser para o resto da minha vida. Mas não era. Há outro capítulo que eu tive que mudar. Eu não sabia. Eu não sabia que ajuda é que eu precisava. Eu sabia que eu não estava a conseguir lidar com as situações e que estava efetivamente com problemas na minha cabeça que não estava a conseguir suportar e precisava de alguém. E na altura foi quando eu descobri a Clínica da Mente, mas lá está, eu acabei por adiar muito esta decisão e eu descobri a Clínica da Mente há anos e pensei, vou marcar uma consulta aqui. Mas depois foi, vou para ali, vou para acolá, agora não posso, agora mete-se isto e mete-se aquilo e acabei por não fazer, por não tomar essa decisão, ou seja, eu não tive e não procurei, o que eu procurei acabava muito por ser a ajuda de um psicólogo e foi na altura quando descobri a Clínica da Mente, mas não tomei essa decisão porque eu achava que, não, se calhar ainda consigo e lá está, não conseguia.
Lembro-me de sair da consulta e a minha mãe estar entusiasmada e eu pensar, não sei se isto vai funcionar, não sei, porque até mesmo ter experimentado eu pensava, isto é uma coisa muito estranha, isto não vai funcionar para mim. Eu acho que está muito fora do nosso controle, não é tanto como uma outra terapia em que nós vamos para lá e falamos, porque era isso que eu sentia. Eu podia falar de tudo, mas ia para casa e continuava sem qualquer tipo de solução para os meus problemas e sem ter força para os resolver. Aqui, este tratamento permite-nos isso. Achei assim um bocadinho estranho a primeira vez que fiz, porque eu estava de baixa, pronto, estava muito fechada em casa e estava com a cabeça muito apanhada, pronto, naquele meu mundo, não é? E então eu a primeira vez que vim à consulta ainda me passou assim pela cabeça, mas isto não vai resultar, isto é muito estranho, isto é mesmo estranho, coisas que a doutora fazia assim comigo, ponha-se em pé e faça isto e faça aquilo, e eu dizia assim, mas isto não vai resultar. Eu depois, a segunda vez que vim à consulta, não vinha com este pensamento, vinha com o pensamento, não, isto vai resultar, isto tem que resultar. E a partir daí comecei a ver de outra maneira, comecei a ver que as coisas que realmente eu quando ia para casa, eu sentia-me muito bem, mesmo muito bem, eu sentia-me calma, sentia com vontade de fazer coisas, de ver o mar ou de ir à praia, assim coisas agradáveis. E pronto, e depois começou sempre, foi só na primeira consulta é que eu pensei, sim, se calhar isto não vai resultar, mas pronto, a partir daí já correu sempre muito bem. A primeira vez eu achei, mas o que é que isto me vai fazer? Eu não percebi, eu achava, não, isto não digo que é ridículo, mas era tão estranho, eu pensava, como é que isto me vai ajudar? Mas, ao mesmo tempo, eu vou acreditar no processo, vamos vendo, não sei se é também por ser de ciência, vamos acreditar no processo, no fim, vê-se. Mas, sim, na primeira vez pensei, o que é isto? Depois, realmente senti que fazia diferença. Ao longo das consultas eu pensei, eu até punha-me a pensar, como é que isto, o que eu fiz, me ajudou? Mas realmente ajudou. Claro que houve consultas que eu me senti mal, porque tinha que puxar ali os pontos piores e isso deixou-me muito frágil, mas mesmo assim nunca perdi a esperança e foi sempre o que a doutora me disse. Nós estamos a tratar assim para altos e baixos e há dias que podes voltar para trás, mas não percas a esperança nesses dias, porque melhores virão. É isso mesmo, faz parte do processo. E eu lembro-me de uma vez estar em casa e eu ter tido a iniciativa, ter pensado, ok, vou começar a pensar na faculdade, vou começar a ver algumas coisas. E nesse momento eu lembro-me de ter parado e pensar, ok, eu realmente estou melhor, eu já consigo pensar na faculdade, porque era uma coisa que me assustava tanto, que eu tinha mesmo medo de voltar e os ataques começarem, voltar à ansiedade, completamente controlar a minha vida. E não, nesse momento eu consegui pegar e peguei porque quis, peguei por gosto, voltei a ganhar gosto da faculdade e do curso sem ter aquele pânico a atormentar-me. Comecei a sair de casa e comecei a ver, a não estar condicionada, porque eu sempre que saía de casa estava condicionada por aquele pensamento, ok, eu vou ter um ataque de pânico. E muitas vezes era isso que me fazia ter um ataque de pânico, porque eu já estava ansiosa de pensar que poderia vir a ter. E deixei de ter esse condicionamento, deixei de ter esse pensamento sempre na minha cabeça a controlar-me. A verdade é que aos poucos, às vezes sem-me aperceber, porque nessa semana voltei ao sítio onde tinha desmaiado e ainda hoje lá vou e estou tranquilo, não se passa nada. E comecei a ir sem receios. Sou nervoso na mesma, isso está nos genes, vou ser sempre, mas sei lidar melhor com as situações que vão aparecendo e é mesmo de, olha, o que tiver de ser será, acho que, pronto, é o que tiver de ser. Mas ao mesmo tempo, considero-me também mais assertivo. Eu sempre tive um defeito comigo que era, é verdade, não consigo dizer que não, e isso para mim sempre foi um problema, porque muitas coisas que me pediam e eu não consigo dizer que não e fazia sempre coisas, não obrigado, mas para não ficar mal com ninguém, e aquilo também mexia muito com o meu sistema nervoso, e aqui também aprendi um bocado de ajuda autopessoal, do tipo de ser assertivo, olha, sim, não, sem ser mal educado, que não gosto, mas aprendi a valorizar mais a minha palavra e a minha pessoa. Fez-me ser mais feliz, porque é mais como eu quero, a minha vida está mais ao meu encargo e não tanto aos outros, porque era muitas vezes amando os outros. O ser simpático, até certo ponto dizer que sim, ok, acho que é bondoso. Agora,
quando isso começa a ser um hábito e que vai contra os meus princípios ou contra os princípios de alguém, se calhar já se torna um bocado um mau hábito porque, não é? Porque vai condicionar tudo o resto. E foi um bocado por aí. As primeiras consultas foi um bocado doloroso, que a doutora Joana puxou um bocado por mim, mas valeu a pena. Comparado com os outros psicólogos e assim que eu tive, a atitude foi diferente que por exemplo, os outros psicólogos se calhar não falavam da mesma forma que ela, que se eu não fosse aqui não havia mais nenhum lado que eu pudesse ir. Aí a partir da quarta, quinta consulta ele começou a sentir-se com vontade de vir à consulta e comecei a ver melhoras, muitas melhoras no João. Aliás, o João há cerca de 2 meses para cá, mês e meio, 2 meses, ele não é o mesmo. Nas consultas que eu fiz, eu acho que na terceira consulta eu já me sentia outra pessoa. Já sentia outra maneira de pensar, que aquilo que eu tinha que sair de mim, que eu não podia continuar a viver daquela maneira. E eu disse que foi aqui que eu me senti outra e que me sinto hoje a pessoa que sou e que tenho força de vontade de continuar para a frente, de pensar positivo e de ouvir as palavras que a doutora Carla me disse e de que é assim que eu tenho que fazer. Depois tive que ir ao hospital fazer todos os procedimentos, mas ninguém sabia do que era. O problema era esse. E foi esse o clique, que tinha que procurar outra solução sem medicamentos. Na primeira sessão eu senti logo um efeito brutal. A partir da primeira sessão o consumo de medicamentos começou logo a diminuir. E logo na primeira sessão a minha ansiedade, sobretudo em ir para as aulas e tudo, começou logo a diminuir imediatamente e o medo de estar na escola, o medo de falhar, tudo a diminuir. E, por exemplo, até tremores que eram constantes atualmente, isso já não existe. E logo na primeira sessão, na segunda quase que já não tinha nada. Eu entrei aqui medicada e neste momento não estou medicada, mas entrei aqui medicada e dizia a medicação não está a fazer efeito. Estou a ter os ataques todos possíveis, imaginários, aliás, estão-se a intensificar neste último mês e saí daqui com a esperança que podia, efetivamente, ser ajudada, que fui. Eu acho que uma pessoa vem, mas aqui dão-nos as ferramentas todas, mas ninguém nos pode mudar a nossa vida sem sermos nós próprios. E aí é que é o grande desafio, é mudarmos e autoconhecermos. Ao fim de 2 meses, sim, começámos a sentir, efetivamente, o clique da terapia. É incrível ver como é que um tratamento que nada nos dão, que nada quase dizemos, sem ser, não é, o aspecto inicial de como é que está a correr, não é, um feedback, depois nada mais é feito. Se me dissessem assim, se voltasses atrás, voltarias a fazer o mesmo, entrar aqui? Voltaria. Voltaria, tanto que eu estou cá e quero continuar cá, e porque efetivamente tive frutos e comecei-me a conhecer melhor. Eu precisava de arrumar. A psicologia só fala. Eu precisava de arrumar. Eu precisava de passar daqui para aqui. Só isso. E aqui consegui. E aqui consigo. A meio do tratamento consegui ter mais confiança em mim porque a minha autoestima estava bem lá embaixo. Consegui aos poucos e poucos, com aquilo que eu passava, por exemplo, assinar papéis, pegar numa chávena, aí eu via que, ok, estou a melhorar. Pronto, claro que devagar, porque não é? As coisas não se fazem de um dia para o outro, mas devagarinho. Eu quero mesmo tratar, eu quero mesmo procurar uma ajuda séria e viável.
para mim, não é? Claro que não é uma ajuda rápida, é uma ajuda de profissionais e ainda bem que eu vim aqui. Até hoje não me arrependo. Ainda me lembro cada sessão que eu tinha aqui, eu dizia sempre à doutora, não me apetece ir embora, não quero ir lá para fora, estou tão bem aqui. Mas tem que ser enfrentar o mundo, não é? Para também testarmos. Não consegues ir, eu vou contigo. E é muito importante ouvir isso, porque a pessoa pode querer e estar naquela luta, não consigo. Não, a pessoa consegue, a pessoa tem que conseguir, a pessoa consegue tudo, a pessoa não consegue, fica em casa, né? Tem que conseguir, tem que dizer eu consigo e vou conseguir. Dura o tempo de durar, demora o tempo de demorar também, mas eu consigo ter essa autoconfiança. Logo na primeira consulta senti uma vontade enorme e consegui falar, consegui explicar o que é que se passava, o que é que sentia, o que é que tinha, e já no primeiro tratamento, na primeira consulta, eu comecei a sentir logo melhorias. Semana para semana ia-me sentindo melhor e depois as consultas começam a ser mais espaçadas, 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas, e eu sentia-me uma pessoa nova. Todas as semanas, ou neste caso agora só venho de mês em mês, mas todos os meses fico ansiosa para ter a consulta, porque eu gosto mesmo. Já não venho cá por uma necessidade, por me sentir mal, mas sim porque eu venho cá e sinto-me cada vez melhor. A uma dada altura, que era eu sair, isto vai acontecer, pode acontecer porque eu vou a este sítio, vou ter com esta pessoa, deixou de ser uma grande preocupação. Claro que ficava sempre com o bichinho de espero que não aconteça nada, mas já não ia com o meu mindset em vou-me sentir mal. Eu já não pensava tanto antes de fazer as coisas, já ia mais tranquila, já relativizava. Se acontecer, aconteceu, se não acontecer, ainda bem, melhor ainda, mas já não tinha aquele turbilhão na minha cabeça a pensar eu vou sair e não vou conseguir, já não pensava assim. Eu antes de vir aqui tinha ido ao médico, né, de família, e ele queria me dar medicamentos e eu disse logo não, eu não quero nada disso, eu não quero tomar nada disso, não quero. Eu sei que não é isso, pronto, não é isso que me vai ajudar, preciso de outra coisa. Quando marquei a primeira consulta, eu estava mesmo eu já não aguentava mais. E os meus pais disseram, não, tu vais. Tu, a bem ou mal, tu vais. E eu, não quero, vou gastar dinheiro, vou perder tempo, eles não me vão conseguir ajudar. E os meus pais disseram, não, Filipa, tu vais. Quando eu vim cá, eu estava no poço. Eu perdi completamente toda a minha autoestima e eu não me queria arranjar, não me queria vestir, emagreci 9 quilos, eu já sou uma pessoa magra, mas para mim emagrecer 9 quilos é imenso. Ou seja, quando eu vim cá, eu estava na pior fase que eu alguma vez tive de ansiedade e depois também estava com outros problemas associados à depressão e tudo mais. E eu achava que, pronto, eu vou lá, vou falar um bocadinho, mas ninguém me vai conseguir tirar deste poço onde eu estou. Foi isso que eu achava. A primeira consulta, lembro-me perfeitamente, eu estava muito frágil e eu não queria falar, mas eu sabia, ok, estas 2 doutoras estão aqui e vão-me ajudar. Ou seja, eu estava ali numa luta eu não quero estar a mostrar que eu estou mal, mas estava constantemente a chorar, estava super mal arranjada porque não me sentia confortável com nada e sentia-me ali numa luta um bocado interior de eu quero falar, mas ao mesmo tempo não quero mostrar que estou mal. E eu sentia-me ali, era uma mistura de sensações estranha e ao início foi muito complicado mesmo para mim, falar sobre os meus problemas e falar porque é que eu estava assim. Eu acho que as doutoras facilitaram muito as coisas, porque eu falava e parecia que elas compreendiam tudo aquilo que eu estava a dizer e ainda sabiam mais do que aquilo que eu dizia, ou seja, eu levantava a pontinha do véu e elas já sabiam ou já conseguiam perceber de que é que as coisas estavam relacionadas e tudo mais, ou seja, isso ajudou-me imenso quando uma pessoa não se sente tão confortável a falar, a abrir um bocadinho mais e foi ainda bem que consegui desvendar um bocadinho e pronto, ao longo das sessões as coisas fui-me abrindo um bocado mais e também começaram a compreender melhor como é que funciona a minha linguagem e pronto, foi assim. Eu comecei a sentir as palpitações, depois começou a fechar o meu circo de conseguir ser mais liberta. Portanto, inicialmente foi o facto de atravessar a estrada, depois comecei a sentir, quando eu ia à casa de banho no meu local de trabalho, começar a sentir os ataques de pânico só por ir à casa de banho. Quer dizer, tudo tem um progresso.
Isto é uma bola de neve, isto vai aumentando, aumentando. Portanto, o reverter esta situação também tem que ser com muita calma, com muito trabalho, com muita dedicação, e com o tempo é que nós vamos conseguindo reviver aquilo que tínhamos perdido. Senti uma atenção extrema no problema, senti que iria ser cuidado tudo de uma forma super delicada, com uma atenção fora do normal, sem julgamento, com dignidade, e senti-me super calma. Assim, uma paz de espírito que eu já não sentia há imenso tempo. Senti uma leveza, sei lá, não consigo explicar. Acho que me senti um bocadinho mais livre. Houve situações que nós trabalhámos que mexiam muito na minha parte emocional, e teve que haver muito trabalho também da minha parte, não só da parte da terapeuta, mas também da minha parte, para conseguir ultrapassar todo este processo. Então, com o desmame foi o voltar a saber, voltar à minha rotina, ou seja, voltar a viver, a sentir tudo. Foi como se um turbilhão de emoções entrar para mim outra vez, do género, aprende a lidar com isto tudo de novo. E a doutora ajudou-me muito nisso, foi passinhos de bebê, mas chegamos lá, não tive medo de fazer o desmame devagarinho. Quando eu fiquei mais aliviada, fiquei mais aliviada, do género, vou deixar a medicação, porque eu não estava bem com aquilo. Kátia, que está aqui hoje, não é nada disso. A Kátia, que está aqui hoje, basicamente nunca mais tive um ataque de pânico. Ansiedade é uma coisa que se consegue controlar bem neste momento. Claro que não vou dizer que não possa haver um dia ou outro que a ansiedade não seja um bocadinho maior, mas há sempre aqui uma ferramenta ou outra para conseguir atenuar a ansiedade e não deixar que a ansiedade comande a minha vida, porque era isso que acontecia. Eu vivia em função da ansiedade que poderia estar ou não a sentir. Se sentisse muita ansiedade, se tivesse um ataque de pânico, então isso dominava-me por completo. Hoje não. Hoje quem domina sou eu, não é? Eu domino a minha ansiedade, não a minha ansiedade a mim. Tenho muito mais motivação e mais... acredito mais em mim do que eu antes, se calhar, desenhava ou fazia algo, e mesmo se as pessoas me dissessem que aquilo estava bem feito ou gostavam, eu nunca achava aquilo, o que eu fazia, bem feito. Não tinha autoestima, isso agora já tenho. Agora, em humor e em termos de só de conversar, estou diferente. Eu antes não era assim uma pessoa muito de conversar, conversava pouco, e agora estou diferente. Ou até antes, que quando por exemplo, se eu pensasse que tinha chateado a pessoa, mas não, ou se eu achava que a pessoa tinha reagido mal ou não, eu depois começava a pensar e a fazer cenários na minha cabeça que não tinham acontecido, que não aconteceram, e isso também me deixava mexer de ansiedade, e agora isso tem mudado. Eu não via o João viver sem medicação, não via, e agora está como está. A doutora Joana era chata, mas o que eu vou me lembrar é disso. Foi por causa dela ser chata que eu acabei por mudar. Primeiro eu pensava que eu era só notas, eu só ia conseguir um trabalho se tivesse boas notas, se fosse melhor no que fizesse e tudo mais. Atualmente não é isso, atualmente eu quero fazer algo que me sinta bem a fazer, sobretudo, que em primeiro lugar coloco a minha felicidade. Por exemplo, se não estiver bem a fazer alguma coisa, não vou fazer outra coisa que queira. A nível social, retornei ao meu normal. Foi literalmente retornar ao normal. Já consigo sair à vontade, sem preocupações, sem qualquer medo. E a minha principal hesitação quando estava a nível social eram os tremores, por exemplo. Eu tinha imensa vergonha disso, mas quando parou isso,
senti outra confiança. Outra coisa que ganhei foi a minha própria identidade, que eu estava-me a esquecer muito disso e o tratamento ajudou-me a encontrar a minha identidade, sobretudo. Neste momento eu já me reconheço. Neste momento eu sou eu. E há uns meses atrás eu não era eu, não sei quem era, não sei porquê, mas eu não me conhecia, não reconhecia as minhas atitudes, não reconhecia os meus pensamentos. Toda eu não me reconhecia, mesmo fisicamente, não me reconhecia minimamente, porque eu não estava bem. E quando nós não estamos bem, seja físico ou psicologicamente, o nosso comportamento, o nosso físico, o nosso pensamento, tudo altera. E eu não me sentia bem com quem eu era. E agora sinto que voltei a quem eu era há uns tempos atrás, a pessoa que eu me reconheço ser como Matilde. Há uns meses atrás não era a Matilde, era alguém. É sempre complicado falarmos de nós, mas a Filipa de antes não tinha um caminho. E não é que eu saiba exatamente qual é o meu caminho, mas eu antes sentia que o meu caminho não existia. Eu não conseguia ver o meu futuro. Eu não conseguia perceber o que é que eu ia ser daqui para a frente. E agora, apesar de eu não ter 100% de certeza como é que as coisas se vão desenrolar, eu sei que elas se vão desenrolar e que vão existir. Porque houve aqui momentos em que eu achava que já nada faz sentido. Já não tens mais nada para viver. Porque é que tu estás a viver? E pensar nisto e pensar que a Filipa, que eu achava que era uma pessoa forte e alegre, pensava, não vale a pena viveres. E a Filipa de hoje em dia já não pensa assim. Já pensa, tu passaste momentos difíceis e vais passar mais, com certeza, mas soubeste ultrapassá-los. Ou seja, agora também vais conseguir ultrapassá-los. Agora ainda há esperança e há um caminho. E antes eu achava que não havia caminho, que não havia mais vida e que mais valia eu morrer. E felizmente consegui sair desse sítio. E agora penso, não, eu vou viver e ainda tenho um caminho grande para percorrer, pior ou melhor, mas vou percorrê-lo. E antes não conseguia sequer imaginar como é que seria o meu dia da manhã. Portanto, há uma grande, grande diferença da pessoa que entrou aqui e da pessoa que está aqui hoje. Não se compara. Não sei exatamente quando, mas sei que comecei a sentir-me, talvez posso dizer, mais feliz. Não estava tão preocupada com tudo, parecia que estava uma pessoa muito mais bem disposta, mais ativa outra vez, já fazia as coisas normalmente, já não me sentia tão escura, tão triste e foi aí que eu comecei a perceber que realmente estava a dar frutos e também não estava tão preocupada com as pequenas coisas à minha volta e estava mais preocupada comigo própria. A Beatriz depois do tratamento é uma Beatriz que está sempre na risota com os colegas, uma Beatriz que se estiver aqui para uma festa convidem-me que eu vou, uma Beatriz que quer aproveitar a vida e quer viver um dia de cada vez e aproveitar ao máximo. E uma Beatriz feliz, posso dizer assim também. Antes era uma Anabela, digamos, perdida, um bocado, se calhar diria uma luz escura. Hoje sou uma pessoa que tento viver ao máximo cada dia, da melhor forma, porque tenho o melhor da vida, que é viver. E eu adoro viver. Saio daqui recuperado e acho que todas as pessoas podem sair, agora tem é que se abrir ao que realmente querem, não é? Porque é muito fácil dizer, isto vai passar, mas também se não trabalharmos isso, acho que se calhar vai ser mais difícil. É um investimento na tua saúde, se calhar é um investimento mais rentável que podes tirar partido. É isso que eu tenho para dizer, que acho mesmo que vale a pena e saio daqui totalmente contente e feliz. Nós às vezes investimos num carro novo, numa coisa, numas férias, numa coisa que nos dá prazer. Mas o investimento na saúde, esse não tem limite. Olha, eu não acredito em milagres, mas isto foi tipo um milagre. Quem estiver como eu, que recorra como eu recorri, porque é assim que a gente se trata.
não é de outra maneira. Porque não é que os antidepressivos, que eu já tomei vários, e os antidepressivos, além de eu os rejeitar, não me fizeram nada. Eu hoje sinto que mudei muito. E estou completamente diferente. Todas as pessoas que tenham aquilo que eu tive e que senti, que procurem, porque a gente, se for ajudada, a gente trata-se, a gente cura-se. Se não procurar, não é com só com medicações, meter cá para dentro, não. Não é só isso que ajuda. É saberem-nos falar, saberem-nos sentir e interiorizar-nos cá dentro aquilo que a gente tem que fazer para melhorar e para melhorar a nossa cabeça. Porque a nossa cabeça é que nos guia em tudo. E se a gente não a melhorar, nós não melhoramos. Se eu tivesse tido vergonha de pedir ajuda na altura, eu neste momento não estava aqui a dar o meu testemunho ou a falar sobre o que já se passou e não se passa mais na minha vida. É como uma doença física. Porque é que as pessoas não têm vergonha de dizer que têm um braço partido, mas têm vergonha de dizer que têm ansiedade? Isso para mim não faz sentido nenhum, porque é um problema como aos outros e que tem de ser tratado como aos outros e não escondido. Nós não escondemos um braço partido para depois termos que tirar o braço fora, por exemplo. Nós não o escondemos, nós vamos tratá-lo mal sentimos. A ansiedade tem de ser o mesmo, porque se nós não tratarmos na hora, quando a sentimos, quando não estamos bem, mais tarde vai ser muito mais complicado e depois a nossa cabeça tão cedo não consegue interiorizar que tem que fazer o processo de cura ou lentamente autoajudar-se. Nós temos mesmo que pedir ajuda mal sentimos, é a mesma coisa que uma doença física e muita gente não consegue compreender isso. Acha que os problemas psicológicos são frescura ou que então é só respirar que passa, que também já ouvi muito isso. Não é. Nós precisamos de alguém que nos guie da mesma maneira que precisamos de alguém que nos ponha o braço no sítio. Eu vou sempre pedir ajuda quando for preciso e isso acho que é o que eu preciso levar mais para o futuro. Pede ajuda se for preciso, obviamente. Sozinha não consegues, tenta ter alguém. Acabou. Antes era uma pessoa... Era feliz na mesma, né? Sempre feliz, tudo bem, com autoestima, tenho sinto-me bem. Mas vir aqui é uma diferença que... Vir aqui falar com alguém dá-me... Pronto, sei que para a próxima semana, 2 semanas, vou estar bem. Porque tive alguém para falar e conseguir deixar seja o que for aqui. Não tem que se ter vergonha ou sentir diferente de ninguém por ter que se pedir ajuda. Isto não tem... Só pedir ajuda, pronto. É preciso ajuda. Seja de onde for. E para nunca ter vergonha e a pessoa seguir em frente. É sempre complicado falarmos de nós. Mas a Filipa de antes não tinha um caminho. E não é que eu saiba exatamente qual é o meu caminho, mas eu antes sentia que o meu caminho não existia. Eu não conseguia ver o meu futuro. Eu não conseguia perceber o que é que eu ia ser daqui para a frente. E agora, apesar de eu não ter 100% de certeza como é que as coisas se vão desenrolar, eu sei que elas se vão desenrolar e que vão existir. Porque houve aqui momentos em que eu achava que já nada faz sentido. Já não tens mais nada para viver. Porque é que tu estás a viver? E pensar nisto e pensar que a Filipa, que eu achava que era uma pessoa forte e alegre, pensava, não vale a pena viveres. E a Filipa de hoje em dia já não pensa assim. Já pensa, tu passaste momentos difíceis e vais passar mais, com certeza, mas soubeste ultrapassá-los. Ou seja, agora também vais conseguir ultrapassá-los. Agora ainda há esperança e há um caminho. E antes eu achava que não havia caminho, que não havia mais vida e que mais valia eu morrer. E felizmente consegui sair desse sítio. E agora penso, não, eu vou viver e ainda tenho um caminho grande para percorrer, pior ou melhor, mas vou percorrê-lo. E antes não conseguia sequer imaginar como é que seria o meu dia da manhã. Portanto, há uma grande, grande diferença da pessoa que entrou aqui e da pessoa que está aqui hoje. Não se compara. Não há mal nenhum em termos isto. Da mesma maneira que eu tenho isto, outras pessoas estão a passar outras dificuldades. Nós não podemos ter medo de pedir ajuda porque realmente, eu falo por mim, eu não queria viver assim.
Nós só temos uma vida, se não aproveitarmos a que temos, ninguém nos vai dar outra, por isso acho que devemos lutar pelo que nós queremos, nunca perder a esperança, porque vai haver sempre uma solução, só não há solução para a morte.